Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu pediria aos irmãos a gentileza de deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou passear um pouquinho nesses minutos que nós temos, pelos os três primeiros capítulos. Neemias, capítulo 2. O versículo é o versículo 20. Se puder colocar na NAA, é que eu estou usando aqui, obrigado. Neemias 2, 20. Diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Agora eu vou pedir quem está lá na mídia para colocar aquela versão que botou semana passada. Fala assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Tem alguém que tem essa versão aí? Qual que é essa aí? NA? RC, Revista Corrigida. O Deus do céu, que eu já sei de qual, é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. O Deus do céu, vamos lá? O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Prepara para gravar esse versículo, amém? Graças a Deus. Parece que o nosso culto hoje está falando sobre entrega, não é? Sobre alguém que se dá, alguém que se consagra, alguém que percebe onde Deus está trabalhando e se propõe, se candidata e se apresenta para trabalhar com Ele. Ou seja, alguém que quer trabalhar onde Deus está trabalhando. Aliás, esse é o grande desafio nosso, irmãos, como seres humanos. E só encontraremos sentido na nossa vida na medida em que entendemos qual é a missão que Deus nos deu. Há poucos dias atrás participei do programa do meu querido Denis Bispo, que está ali. É show, não é isso? Vou fazer um jabazinho aqui para você, que você me tratou muito bem lá no seu programa. E agora está na TV Rio Doce, não é isso? Que eu vi já, eu sei tudo já, que você está assinando o contrato lá. Não é isso? Falamos lá sobre o Setembro Amarelo. É uma questão grave, né, do suicídio, e etc, né? E me lembro que o Denis me fez uma pergunta, eu acho que de alguma maneira, depois que não viu, olha lá, eu até botei no grupo de comunicações da igreja, no domingo, alguns cortes lá da entrevista, né, Denis? Mas ele perguntou onde a fé entrava nessa questão de depressão, de ansiedade, né? O que a fé ela pode... Porque nós falamos ali da terapia, que é importante, quanto psicólogo, falei desses mistérios aí, dessas ciências ocultas aí da psicologia, né? Que não são tão ocultas assim, né? Também da importância da medicação. E ele me fez essa pergunta: e a fé? Ela entra onde? Nesse processo de cura. E eu disse, ela entra no sentido de que a fé é que dá o sentido da vida. Porque alguém que não tem sentido para viver, ele não tem um porquê viver. É o psiquiatra austríaco Viktor Frankl que disse isso, né? Quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver. Quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver.
Aí que está o sentido. Então a fé traz esse sentido. Para além, é claro que é necessário terapia, importantíssimo num processo. Quem está passando por uma situação assim, a medicação também é importantíssima, né? Eu mesmo faço uso do medicamentozinho. Aí fui falar essa semana, terça-feira, fui lá em Patinga falar para os pastores do Vale do Aço sobre esse mesmo tema. O povo está tudo querendo saber disso. E como eu passei por uma situação assim, então eles acham que eu posso falar mais. Mas no final eu descobri que está todo mundo, como dizia meu avô, na tábua da beirada. Aí contando para eles que meu médico, doutor Ismael, lá de Belo Horizonte, ele receitou um remedinho, pílula da felicidade. Eu fiquei todo feliz. Aí eu falei, mas doutor, não, eu vou ter que tomar esse remédio até morrer, doutor? Que negócio é esse? Eu falei, não, meu filho. Não, depois que você morrer, ainda joga umas 4 caixas lá dentro, para que você precisa, né? Quem sabe? Esse processo é importante. Mas o processo mais importante, eu disse lá no programa, é a fé. Mas a fé está ligada com uma questão chamada missão. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que eu estou aqui? Por quê? E a resposta é: porque você tem uma missão a cumprir. A fé cristã, ela nos dá esse sentido de missão, de algo para cumprir no mundo. E muitas vezes essa missão que nós recebemos, ela vem por meio de um problema, ou aliás de uma pergunta, como no caso de Neemias, né? Ele está numa situação onde o povo de Israel está exilado. Foi levado do seu país para um outro país, no caso a Babilônia. Um outro império agora, que é o império da Pérsia, tomou a Babilônia. Então o povo de Israel, que estava na mão do rei Nabucodonosor da Babilônia, agora a Pérsia tomou a Babilônia. A Babilônia hoje é onde está exatamente o Irã. Quer dizer, Babilônia e Israel continuam brigando, até hoje, nossos dias, né? Mas naquela época estava sob o domínio da Pérsia, cujo rei era Ciro. E agora, Neemias tem diante de si um grande desafio, que era reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam quebrados, estavam queimados. A missão da vida dele, ele encontrou. Quando ele encontrou com seu irmão Ananita, no capítulo 1, os primeiros versículos, e ele pergunta para Anani, que vinha de Jerusalém, talvez trazer algum recado, talvez buscar algum mantimento, não sabemos o que ele foi fazer, mas Neemias pergunta assim para ele: como estão os meus irmãos lá na nossa cidade? Como eles estão lá? E a resposta é: estão mal. Os nossos muros estão queimados, as portas estão queimadas, os muros estão cheios de brecha, está tudo muito ruim. A partir de uma pergunta que ele faz, Deus tem um chamado para ele. E o chamado é para pessoas, muitas das vezes, que estão no lugar obscuro, como Neemias, que não entraria para a história de jeito nenhum como copeiro do rei. Era um funcionário público. Seu trabalho difícil era tomar o vinho do rei e comer a comida do rei. Tudo bem que podia ter envenenado, mas se não tivesse, ele estava de boa. Que serviço difícil, hein? Mas ele não entraria para a história, ele não encontraria um sentido para a vida dele, ele não encontraria a sua missão, enquanto ele não fez essa pergunta: como estão os meus irmãos? E a partir dali, que ele, mesmo sem ter sido chamado, ele não foi chamado como Moisés foi na sarça ardente que queimava sem parar. E Moisés se aproximou para ali também, ele, Moisés, num lugar obscuro, sem fama, no deserto, cuidando das ovelhas que não eram suas, mas eram do seu sogro. Neemias não viu uma luz resplandecente como o apóstolo Paulo, quando era Saulo, e viu e caiu pelo chão, ficou cego, e diz: quem és tu, Senhor? Que diz que eu estou perseguindo, e o Senhor diz: eu sou Jesus,
a quem tu persegues? Neemias não teve visita de anjos como Abraão, mas ele se envolveu em uma missão porque ele sentiu que ele podia ser parte da solução. E ele então recebe do rei Ciro autorização para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando nós decidimos trabalhar onde Deus trabalha, não somos nós que trabalhamos, mas é Ele que trabalha. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, operamos junto. Não somos nós que trabalhamos, mas Ele que trabalha. Então, nesse caso, o primeiro chamado de Deus é para trabalhar com Ele. Deus nos chama para trabalhar com Ele. E não para Ele. E não por Ele. Deus não precisa de você trabalhar para Ele. Aliás, Ele foi quem trabalhou e trabalha por nós. Na criação. E Jesus mesmo disse isso: meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Mas Ele nos chama para trabalhar com Ele, para sermos parceiros. Ele quer fazer algo num determinado tempo e Ele conta com pessoas como nós. Como Gideão, por exemplo, no livro dos Juízes, que está ali na caverna escondido com medo dos midianitas, e ele então vem e começa a amassar com os pés alguns grãos de trigo no lugar onde se pisava o vinho. E eu imagino Gideão batendo os seus pés, olhando para a montanha com medo do inimigo vir. E de repente aparece um anjo. E o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele não percebe que é um anjo. Parece que os anjos da Bíblia não tinham asas, não sei. Ele não percebeu que era um anjo. Do jeito que ele estava, ele continuou. E ele questiona e diz assim: se o Senhor fosse comigo, se o Senhor fosse com Israel, nós não estaríamos nessa situação. Você está enganado. E depois, quando ele recebe o chamado, nós sabemos, ele faz uma prova com Deus, com um novelo de lã. Ora o novelo vai ficar molhado e o chão todo seco diante do orvalho, ora o contrário, todo o chão molhado e o novelo seco, até que ele percebeu. Mas antes ele botou várias desculpas. Ele disse: olha, das tribos de Israel, a minha tribo é a menor de todas. Da minha tribo, que é a menor de todas, a minha família é a menor de todas. E na minha família eu sou o menor de todos. Eu sou o mais improvável para essa missão, para libertar Israel dos midianitas. Mas era com ele que Deus contava, assim como conta com Neemias. Deus nos chama para trabalhar com Ele. O que Ele requer de nós, então, nesse tempo? De um desafio tão grande. Eu vejo, irmãos, tantas possibilidades ali naquele espaço, tantas maneiras de nós servirmos a nossa comunidade, que é isso que está no meu coração. Não adianta termos um templo aqui bem localizado, se vidas não são transformadas em todos os sentidos. Um evangelho que não muda a vida de ninguém. Falava com meus alunos essa semana no seminário, onde estou esse semestre dando aula, na sexta-feira, de um dado, no mínimo, incongruente. Valadares é uma das cidades de Minas Gerais mais evangelizadas. E o pastor Eliseu, Minas não é como o estado do Rio, que já tem todas as cidades evangelizadas, etc., né? Rio de Janeiro e Rondônia são os dois estados mais evangelizados do país. Os menos é Rio Grande do Sul e Piauí. Minas Gerais está mais ou menos. Mas, por exemplo, igrejas batistas dos 853 municípios, é isso mesmo? 850 e alguma coisa, não estou bem certo, se é 3 ou é 5.
Mais de 340 não tem nenhuma igreja batista. Mas, de qualquer maneira, Valadares tem esse privilégio. Mais de 40% de evangélicos. Mas não fecha com uma outra conta. Os irmãos que trabalham aqui na segurança pública sabem disso. Foi considerado o município mais violento do estado. Não fecha essa conta. Como que um dos municípios mais evangélicos de Minas é um dos mais violentos? Talvez a menina do meme perguntaria: que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho nós estamos pregando aqui desde 3 horas da manhã? Não basta ter igreja, fazer culto, saciar o nosso desejo de cantar e ter eventos bonitos. É preciso fazer diferença. Se essa igreja de 91 anos sair daqui, se amanhã mais não tiver igreja aqui, for o supermercado famoso aí, amarelo da cidade, vou fazer propaganda para ele. Não sei que ele tem uma boa oferta para nós comprar o terreno, aí dá. Se amanhã tiver um supermercado enorme nessa esquina, será que alguém vai se lembrar o que era aqui antes? E pelo menos nesse endereço nós estamos há pelo menos 80 anos. Porque esse terreno foi comprado em 1944 pelo pastor Estevão Jacques. E essa esquina aqui. Será que faríamos alguma diferença? A não ser para nós mesmos, que estamos aqui todo domingo? Será que a cidade vai sentir falta? Não sei a resposta. Eu sei que nós podemos fazer diferença. E Deus nos chama para isso. E se você não tinha uma missão para a sua vida, agora você tem. Pelo menos no próximo ano da sua vida. Uma missão que precisa ser abraçada, não é por quem é chamado. Eu não vi um anjo, eu não vi uma sarça ardente. Não, você viu um problema. Você viu uma necessidade como Neemias viu. E ele chorou. Se você ler o capítulo todo, ele chorou. Mas ele não chorou diante da situação de Jerusalém. Ele jejuou e ele orou. A Bíblia diz que ele orou. No versículo 5 a 7, desse mesmo capítulo 1 que lemos, a Bíblia diz que ele orou confessando o seu pecado e o pecado do povo. Olha aí comigo, Neemias 1, 5, ele diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel. E ele diz: eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele sabia que algo grande de Deus, que Deus tinha para fazer na vida dele, era necessário que ele confessasse os seus pecados e os abandonasse. Ele diz: nós temos pecado contra ti. A situação que nós estamos, ela não é por acaso. Mas para alcançar, para trabalhar contigo, para chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos, nós precisamos colocar a nossa boca no pó e precisamos nos arrepender. Arrepender em todos os sentidos. Arrepender da nossa vida pessoal, olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, se todos os cristãos, se todos os membros fossem tão comprometidos com o teu reino como eu sou, como seria essa igreja? Se todos fossem contribuintes como eu, como seria essa igreja? Se todos fossem comprometidos com tempo, com inteligência, com dons e talentos, como seria? Eu confesso o meu pecado e resolvo deixá-lo. O nosso pecado como igreja, de não ainda ser ainda mais relevante nessa cidade, de não ainda conseguirmos avançar mais, mudando a qualidade de vida das pessoas nesse mundo mesmo. Não podemos pregar um evangelho só para as almas perdidas, mas para os corpos perdidos, mas para as pessoas perdidas na sua integridade, corpo, alma e espírito.
Não podemos apenas esperar a vinda de Jesus ou morrermos para ir para o céu. Essa vida aqui também é muito importante para Deus e nós precisamos fazer diferença e nós precisamos mudar a sociedade que nós vivemos. E há uma missão que você pode fazer. A primeira é entender que Deus tem um chamado, um propósito para você. Que Deus está trabalhando já nesse propósito. E você então tomar a decisão de se juntar a Deus. Trabalhar com Ele, não para Ele. Para que tanta reunião? Para que tanto ensaio? Para que tanto evento? Para que tanta coisa? Nós estamos trabalhando para Deus. Ele não precisa. Pode parar. Ele precisa que você trabalhe com Ele. Pare em oração. Coloque o seu coração e diga: Senhor, onde o Senhor está trabalhando? Eu quero me juntar contigo. Como a mulher que toca no manto de Jesus. Ela percebeu onde o Espírito Santo estava trabalhando. E tocou. E foi curada. Sem ninguém dizer a ela isso. Ele ora, ele relembra as promessas de Deus. Versículo 8 a 9. Ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os teus desterrados estejam longe, nos lugares mais distantes da terra, eu de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o seu nome. Neemias lembra a Deus a promessa que Deus tinha com o povo, porque o povo está exilado agora. Mas Deus tinha uma aliança com Moisés. Ele diz: lembra, Senhor, da palavra que o Senhor deu a Moisés. Olha para a sua história. No vídeo ali, meu amigo Amarildo falou que ele está aqui na igreja há 40 anos, né? Eu sei que tem mais gente, tem até mais tempo. Lembra a história da relevância? Lembra a história de Deus na sua vida? Como Ele te tirou, de onde Ele te tirou e para onde Ele trouxe na presença de Deus. Como diz aquele hino lindo do cantor cristão, né? Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, se você é capaz. Relembra a aliança de Deus com você, contigo, com sua família. Pega a história da igreja, compra o livro se não comprou ainda, tem lá muito ainda. Amém, igreja? Leia aquele livro. Irmãos, leiam aquele livro. Ali está a história de gente que já fez história até onde nós chegamos. Lembra a Deus, fala: Senhor, o Senhor plantou essa igreja. Senhor, tinha um grupo que morava do lado de lá do Rio Doce. Tinha um outro grupo que morava no Suaçuí. Eu não sei onde ficam esses lugares. Tal de Jerezinho, Suaçuí. Tento descobrir, mas não consigo. E outro era aqui na Figueira. Aqui era a Figueira, ali na rua Sá Carvalho. Era só ali que tinha. Reunir e falar assim: vamos juntar esses 3 grupos e fazer uma igreja? Vamos. Juntar. O povo do Jerezinho atravessava na canoa e vinha para o lado de cá. Subia ali os barrancos do Rio Doce, até chegar na rua Sá Carvalho. O povo do Suaçuí, não tem a mínima ideia onde é isso, vinha não sei de onde, chegava aqui também, sei que perto não era. E no domingo, dia 6 de setembro de 1933, a narrativa está lá. Vinha gente chegando todo canto com a Bíblia na mão. Na rua, na casa, lá do irmão, esqueci o nome dele agora, Nadine sabe que ela estava aqui também nessa época. E fizeram culto a Deus. E Deus estava naquele negócio. E dali para cá, todo domingo, mesmo na pandemia, teve culto, teve reunião, Deus veio prosperando, Deus veio abençoando o seu povo. Lembra Deus disso? Fala: Senhor, foi o Senhor que fez. O Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode fazer de novo. Lembra a Deus da aliança dele? Talvez você pense assim: mas é um desafio muito grande para nós. Mas e para aqueles do passado? Deve ter sido muito maior ainda. Era menos gente. Era um tempo diferente. Nos versículos 7 e 8, eu já estou encerrando. Ele lembra a Deus também
e ora pela prosperidade, dizer assim no versículo 7 e 8, capítulo 1 ainda. 7, 8 não. Ah, tá. É o versículo, na verdade, 11 do capítulo 1. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. E faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem que era o rei, e nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele então ora pela prosperidade. A sua oração é cheia de citações da Escritura, né? Como Deus foi eficiente, porque ele agora se baseia na própria palavra de Deus. Ele então se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero trabalhar onde o Senhor está trabalhando. Sabe por que a obra de Deus não prospera às vezes, irmãos? Porque nós estamos trabalhando aqui, fazendo muita coisa para Deus, nos esforçando, gastando muita energia, muito dinheiro. Nós estamos aqui trabalhando para Deus. Só que Deus está trabalhando aqui. E nós estamos lá. E Ele está aqui. E Ele está agindo aqui. E nós estamos lá. E orando, perguntando: Senhor, por que o Senhor não abençoa? Porque Ele não abençoa aquilo que Ele não está trabalhando. A gente pode se esforçar. Não estou dizendo que nós estamos fazendo isso. Absolutamente. Pelo contrário. Até hoje essa igreja vem sendo uma igreja de progresso, de bênção, salvação de vidas. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que Deus está nos mostrando muito claro onde Ele está trabalhando nesse momento. E mais uma vez, é o tempo de nós nos unirmos a Ele. É o tempo de nós fazermos como Neemias, e dizer: olha, Senhor, se o Senhor está nesse negócio, eu estou junto contigo. Eu estou disposto. E ele cria estratégia. Ele cria estratégia, ele vai diante do rei. O rei olha para ele e diz: você está meio triste hoje, não está? Como é que eu vou ficar feliz? Meu povo está todo arrebentado lá. E ali ele consegue as cartas de autorização para realmente que Deus pudesse dar a vitória. Então, irmãos, há estratégias que são nossas, que nós podemos ter também diante de outras pessoas. Eu sei que Deus tem um chamado para você hoje. Eu sei que Deus tem um chamado para cada um de nós. E é o tempo do Senhor. Você talvez está aqui hoje à noite também, tem vivido uma vida assim sem sentido também na sua vida. Tem sentido que as coisas não estão andando. Você está precisando de uma mão de Deus. Se esforça muito. Talvez você está trabalhando onde Deus não está trabalhando. Talvez você não tenha recebido e não tenha prosperado em coisas também na sua vida, porque você está longe do propósito de Deus. E você veio aqui hoje à noite, não foi à toa. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um sentido para dar para a sua vida. Deus quer trazer você para o centro da vontade dele, que é o melhor lugar do mundo. Talvez você pense que o pior lugar do mundo hoje é estar em Israel, né? O pior lugar do mundo é estar lá no meio daquela guerra. Aliás, Israel não, no Líbano, né? No sul do Líbano, ali na divisa. Bomba caindo a todo momento. Você já deve ter visto o relato dos brasileiros que saíram de lá e vieram embora. O pior lugar do mundo talvez seja lá. Você não sabe se uma bomba pode cair em cima de sua casa. Eu quero dizer que não. Lá não é o pior lugar do mundo. O pior lugar do mundo é estar fora da vontade de Deus. É Deus estar agindo ali e você está aqui. Aí você vai lutar sozinho, com as suas forças, com a força do seu braço. Mas se você entender, como Neemias entendeu, que o sentido da vida dele estava em fazer a vontade de Deus, trabalhando onde Deus estava, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao grupo daqueles que em nome de Jesus se uniram ao Senhor e foram bem-sucedidos.
Quero que você baixe sua cabeça agora em nome de Jesus. Se essa palavra falou de alguma maneira no seu coração, coloque o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem um sentido para mim como pessoa. Sei que o Senhor tem um sentido para a minha vida, que está muito além de mim e das minhas escolhas pessoais. Mas crendo nesse sentido, eu quero me consagrar, eu quero me dedicar ao Senhor agora em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor mesmo atue com graça, com misericórdia na minha vida. Eu quero estar onde o Senhor está. Ora o Senhor aí e fala, Senhor, me mostra onde o Senhor está agindo. No meu casamento, no meu trabalho, na minha vida profissional. Onde o Senhor está agindo? Me mostra o que o Senhor está fazendo. Porque talvez eu estou longe do seu propósito, tentando acertar. Faça uma oração ao Senhor agora. Diga a Ele, Senhor, eu quero ser trazido ao centro da tua vontade. Eu quero estar onde o Senhor está. Alguém nessa noite aqui que quer tomar essa decisão? Senhor, eu quero estar onde o Senhor está agindo. Eu sinto que o Senhor está me trazendo numa atmosfera de amor para o centro da tua vontade. Eu quero dizer sim ao Senhor. Neemias disse sim. E ele foi bem sucedido, entrou para a história como um grande administrador. Alguém hoje à noite quer dizer sim para Jesus? Levanta a sua mão onde quer que você esteja. Qual que é a situação da sua vida? Mesmo você que é membro aqui da igreja, sente desafiado, sente que Deus tem um propósito para você? Eu quero orar por você agora. Não vou te chamar à frente, mas eu quero orar pela sua vida. Levanta sua mão onde você quer que você esteja. Na galeria, aqui embaixo, com esse gesto você estará dizendo sim, sim, eu entendo que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu entendo que eu preciso estar onde Deus está. Eu quero colocar a minha vida, o meu casamento, o meu plano futuro, enfim, o meu trabalho nas mãos do Senhor. Alguém quer fazer isso? Graças a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Há mais alguém? Levanta rapidinho, Deus abençoe, graças a Deus. Há mais alguém? Levante sua mão. Lá na galeria também pode fazer isso, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus. Diz assim, eu quero fazer parte do seu propósito. Eu não posso só estar perto de onde o Senhor está agindo e eu ficar de fora. Eu quero entrar nesse negócio. Há mais alguém? Várias pessoas estão fazendo isso hoje à noite. Quero que você faça também, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como povo do Senhor. Temos tido o entendimento que o Senhor nos chama para uma obra grande. Nós queremos nos consagrar a Ti por isso. Queremos dizer, como Teu servo do passado, ó Deus, os planos do Senhor são de fato bem maiores do que os nossos, bem maiores do que nós mesmos, porque são do Seu tamanho. Portanto, ó Deus, nos dê a fé necessária, nos mostra claramente a cada dia onde o Senhor nos quer. Nós queremos fazer uma oração de entrega, Senhor, aqui. Dizendo, Senhor, usa-nos. Usa-nos. Talvez daqui a 90 anos, algumas pessoas estejam aqui também louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa nossa decisão. Agradecendo a Ti, Pai querido, pela nossa visão, assim como nós agradecemos hoje por aqueles que vieram antes de nós. Senhor, usa-nos como instrumento das Tuas mãos, que possamos perceber nessa nossa era, na nossa geração, no nosso tempo, a Sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja nos fortalecendo, com cada pessoa que se manifestou hoje à noite, querendo também, Pai bendito, ajustar a sua vida ao plano do Senhor, bem como com todo o povo do Senhor, reunido e espalhado em toda a superfície da terra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.